a venda B2B, ela passa muito por isso, né? Em você saber com quem que você quer se relacionar e, de fato, continuar constantemente buscando gerar mais valor para o cliente sob o olhar dele. É o foco do cliente, né? Não é o seu foco. O trabalho do dono, 90%, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Usar as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto. Entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano não é entender muito sobre vendas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde eu entrevisto as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional. E hoje eu convidei o grande amigo de tempos, Mário Schioppa. Mário, pronunciei correto o sobrenome aqui? Quase. Schioppa. Schioppa. Faltou puxar. Mário Schioppa. Cara, contar nossa história aqui pro pessoal, né? A gente se conheceu em 2011 num treinamento de uma semana em Babson, lá em Boston. Foi bem legal, 40 empreendedores. Alguns deles a gente manteve o contato e foi um prazer aí te mandar essa mensagem para a gente bater esse papo e fazer um update aqui, você compartilhar os teus conhecimentos hoje de negócio, aí de décadas para a galera. Mas se quiser começar, talvez compartilhe um pouco da tua história para o pessoal antes da gente entrar na batata e na carne, que nem a gente chama. Vamos lá. Bom, primeiro só para falar do Schioppa, né? É curioso, a gente mora num país que é continental e nossa empresa se chama Schioppa também. E é muito curioso porque dependendo da região que você está no Brasil, tem gente que chama de Schioppa, Chioppa, Ixioppa, Chiopa. Então, eu te corrigi, mas a gente nunca corrige o cliente, deixa ele falar do jeito dele, que tá tudo certo, né? Falando da gente, a gente tá contente. Legal. Bom, mas vamos lá, contar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou terceira geração de uma empresa familiar. Estudei marketing e administração, depois fui fazer um MBA no INSPER, e durante esse MBA foi quando a gente fez o curso de Babson, e foi algo que para mim mudou um pouco a minha perspectiva sobre educação, sobre empreendedorismo. Foi fenomenal, foi curto o espaço de tempo, né, uma semana, mas acho que a intensidade que a gente teve ali e as mentes que a gente acessou foram, assim, é difícil de descrever e explicar, né? Eu sempre trabalhei na empresa da família, então a nossa empresa hoje tem 73 anos, né? Nós temos alguns negócios diferentes e no começo, quando eu comecei a estudar, eu até dei uma mentidinha aqui. Eu estudei marketing e administração, mas antes eu fiz faculdade de cinema por um ano. E meu pai queria me Olha matar. aí, eu imagino. Porque ele falava, pô, você ia ser o meu cara para entrar na indústria e para ser o meu herdeiro, primogênito, enfim. E por um ano eu fui fazer faculdade de cinema, achava que era aquilo. Enfim, só quando eu voltei para o marketing, né, entrei no marketing, que eu decidi trabalhar com os negócios da família. E aí, cara, foi muito bacana, porque eu entrei como estagiário, por 2 anos eu rodei o negócio como um todo, então passei por compras, PCP, financeiro, a parte comercial, e aí, de fato, quando eu entrei na parte comercial, eu entendi que ali era um lugar que tinha mais a ver comigo, tinha a ver um pouco com a visão que o meu pai tinha sobre os negócios, e era onde eu podia desenvolver um pouco mais a minha carreira, enfim, e os meus, o meu dedinho ali, né, na forma como gerir. E, enfim, foi como eu comecei. E não sei se quer que eu já evolua e vá contando. Vai firme. Tá. Bom, do comercial, né, trabalhar aqui no telemarketing, que a gente chamava, que tinha metas de ligações, enfim, eu fiquei um período. E aí, na época, a nossa empresa, ela produz rodas e rodízios, né? Então,
que são rodas e rodízios? São as famosas rodinhas que a gente chama do carrinho do supermercado, carrinho de aeroporto, da cadeira de escritório, do móvel residencial, enfim. São aplicações inúmeras. E na época, nós estávamos nos licenciando como uma empresa que iria fabricar rodízios Disney. Então nós fizemos uma linha de rodízios que eram focados em berço, em móveis residenciais, tudo com carinha de personagens, do Mickey, da Minnie, enfim, e entre outros, né? Tinha carros, princesas, ursinho Pooh. E para tocar esse projeto, na época a gente entendeu que precisava de alguém que falasse inglês, que pudesse cuidar do projeto como um gerente de produtos. E ali foi a primeira vez que eu fui ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? E não tinha uma equipe, mas eu tinha uma função um pouquinho mais técnica, né? Bom, dali eu fui para exportação, trabalhei 3 anos depois desse projeto só abrindo mercados aqui na América Latina e Estados Unidos, né? A gente acabou tentando abrir um pouco Europa e Oriente Médio também, algumas feiras que nós participávamos. E, poxa, foi quando você vai para fora do Brasil tentar vender um produto brasileiro, que se aprende muito, né? Porque o mundo é gigante e nós, sem desmerecer o Brasil, mas por sermos um país em desenvolvimento, né? Quando você se depara com soluções e desafios que existem lá fora, no mercado europeu, no mercado norte-americano, e você vê as soluções que já foram encontradas lá, você vê que você tem que correr muito atrás para desenvolver as mesmas soluções, né? Então, foi uma super aceleração no negócio para mim, né? Aprender durante esses 3 anos a trabalhar com mercados externos de primeiro mundo e, poxa, foi assim, uma escola mesmo. Depois tive outra passagem que aí hoje eu posso falar sobre isso muito bem, com leveza, mas é uma passagem dura, a mais dura da minha vida. A gente adquiriu uma empresa de carrinhos de compras e produtos, artefatos aramados, né? Produtos de movimentação de materiais em arame. E eu trabalhei 8 anos nessa empresa, né, nesse segmento, e, cara, não conseguia resolver a questão rentabilidade, ponto de equilíbrio. A gente investia e não conseguia pagar as contas. Se não tivesse a empresa mãe, né, que é a Esquiopa, para continuar investindo, continuar ajudando e apoiando, a gente teria encerrado essa empresa muito antes. E eu fiquei lá 8 anos tentando resolver uma equação que eu não fui capaz de resolver, cara. E acho que isso dói demais, né? Dói demais. E aqui é um podcast de empreendedorismo. Eu não sou necessariamente o que se consideraria um empreendedor, né? Por ser um membro de uma terceira geração de empresa familiar, mas puta, eu me senti como um empreendedor que estava ali tomando porrada de todos os lados e com dinheiro faltando. E nossa, foi uma fase. Tiveram fases boas, né? Mas o geral, assim, e principalmente o final, foi muito duro. E fechar a empresa, não sei se você já teve essa experiência, mas fechar uma empresa, demitir as pessoas, renegociar com os fornecedores, cara, isso é uma aula de estoicismo, enfim, cara, hoje eu falo com um sorriso, mas você se questiona de tudo, né? Então, enfim, faz parte, cara. Que história, que história. E depois voltasse para o negócio principal? Como é que foi a transição? Isso. Depois, em 2019, a gente decidiu encerrar as atividades da empresa, porque realmente é muito difícil você tomar essa decisão de uma maneira imparcial, né? Você carrega muita emoção, e quando você vai fechar uma empresa, cara, é a última coisa que você gostaria de fazer. Então, quando a gente encerrou, eu fiquei
3 meses no projeto do fechamento da empresa, né? Durou mais do que isso, mas fechar uma empresa não é simples, né? Você tem que lidar com muitas pessoas, muitos públicos de interesse, enfim. E, naturalmente, na época, o meu pai tem 67 anos e ele já estava num momento da carreira que ele queria fazer, né, a sucessão mesmo. Então, eu voltei para cá, para a Esquiopa, para assumir uma posição já de diretor geral, né? Não era ainda um diretor-presidente, mas era um diretor geral que iria entender quais eram as demandas principais da empresa, quase agindo como um consultor, sabe? Que ia entender, mapear a empresa no momento, entender onde é que a gente queria chegar, o que estava faltando para chegar lá. E aí, em 2020, bateu a pandemia. Cara, e aí quando bateu a pandemia, nós somos uma indústria, né? Naquela época de abre e fecha, né? Abre agora, não abre, comércio abre, não abre, vai fechar a indústria, não vai. Eu fiquei completamente, que palavra usar? Completamente eufórico e alucinado, porque eu pensei, eu não posso quebrar outra empresa. Você imagina, eu estava na frente da Esquiopa, Uou. uma empresa de 71 anos na época, e entra a pandemia, e eu falei, puta, como é que eu vou tocar esse negócio? Então, fiquei neurótico durante aquele período, os primeiros 3 meses, e foi muito bom, porque a gente acabou tomando ações muito rápidas, que nos minimizaram os riscos que a gente tinha e acabaram sendo muito acertadas, enfim. E aí, enfim, desde então, a gente oficializou em 2021 eu como diretor-presidente da empresa, e faz 2 anos que eu sou o CEO aqui. E, cara, super, assim, super bacana o momento da empresa. A gente acabou de comprar nosso maior concorrente, que era uma empresa que a gente admirava muito. A gente comprou o braço brasileiro de uma empresa multinacional americana que era líder do nosso segmento. Então, nós abordamos eles e eles tiveram interesse de fazer essa transação. Então, nós compramos Bacana. essa empresa faz 2 meses. Estou agora num projeto novo de Uau. integração, mapeamento de talentos, mapeamento dos processos, tá? Uma fase super interessante, Que cara. legal. Mas é isso, falei Uau. muito. Não, que história, hein? Uau, que história, cara. Não fazia ideia, né? Não fazia ideia da evolução aqui. Que incrível. Não, e tu sabe que engraçado? Ontem eu tava numa call aí com o Bob Casp de Babson. Ah, que Eu legal, tenho. cara. Puta, que saudade do Sim, Bob. eu reuni com ele em fevereiro também. Ou seja, algumas vezes ao ano eu tô batendo um papo com ele aí, que ele é um gênio, né? É um gênio. Mas legal, entrando um pouco mais né, no conteúdo que eu quero que tu traga para o pessoal aqui após a tua apresentação, Mário, quando você pensa hoje em gestão, o que você acha que são os maiores aprendizados para ti, seja na área de pessoas ou na área, enfim, comercial ou na área operacional? O que tu fala assim, cara, Márcio, tá aqui, ó. Se eu fosse começar uma empresa do zero, ou assim, se eu fosse ter que gerir uma outra empresa, tá aqui 5 coisas que para mim são top of mind, assim, que fazem virar a chave. Enfim, não precisa ser 5, mas só para abrir a porta aí. Cara, acho que eu vou falar um pouco do que eu considero alguns erros, tá? Uhum. E que talvez se tornem coisas que eu não faria novamente e que talvez sirvam de princípios para mim, né? Legal. Acho que a primeira coisa, a gente muitas vezes olha muito para a parte técnica. Ah, aquela pessoa sabe aquilo, mas não necessariamente as atitudes e a forma, a cultura daquela pessoa é exatamente o que você quer para o negócio. E eu muito mais herdei equipes do que eu construí Uhum. equipes, né? E claro que hoje isso já está mudando um pouco, mas muitas vezes quando eu herdei equipes, eu identificava pessoas muito talentosas, mas que
tinha um perfil que não era adequado. Só que pela minha insegurança, minha imaturidade no momento específico, eu mantinha aquelas pessoas, mesmo sabendo que tinha algo ali que não clicava, sabe? Que não era positivo pro todo. Então, eu acho que a parte técnica a gente consegue capacitar, a gente consegue ensinar, a gente consegue aprender. A parte cultural, a parte de atitude, eu acho que isso é muito mais difícil, né? Você montar um time que tenham pessoas que joguem em equipe, que saibam ouvir um conselho, que saibam entender que uma crítica é sobre o trabalho, é sobre a tarefa e não sobre a pessoa específica. Acho que esse tipo de ponto Total. eu falhei em alguns momentos em não ter seguido um pouco da intuição, sabe? Ficar com medo de fazer alguma mudança porque eu achava que tinha muita bagagem, muita técnica ali que eu iria perder, sabe? Interessante. E isso é claro, ao longo do tempo você vai fazendo algumas mudanças em relação a isso, né? Você vai aprendendo, enfim, e vai agindo diferente. Sobre gestão, né? Uma coisa que eu também aprendi é que eu sou melhor em algumas coisas do que na parte de execução. Uhum. E muitas vezes, quando a gente vai abrindo um monte de porta, um monte de janela de projetos e de ideias, se você não para e executa, cara, você deixa a sua equipe louca, né? Ah, E uma coisa que eu aprendi é que eu preciso ter pessoas executoras do meu lado. Pessoas que vão, de fato, me ajudar a tirar aquilo do papel. Porque eu sei que não vai ser eu exatamente que vou carregar do ponto A ao B aquele piano, sabe? Eu vi até que você está com o livro Execution ali atrás, uhum, né? Eu acho que, se eu reconheci bem, uhum. esse livro é brilhante, né? Porque não importa, no final do dia você tem que ser capaz de executar, cara. E se você não para pensar, né, na parte operacional de executar, tá com as pessoas ao lado que vão de fato fazer aquilo, uma boa ideia se torna medíocre porque ela não foi executada, né? Eu acho que isso eu dou muito mais valor hoje a uma execução bem feita de uma ideia ok do que uma ideia brilhante não bem executada, né? Não executada. Eu até acho que o Derek Sivers tem um postzinho que ele fala Uhum. ideias são multiplicadas pela execução, né? E é super legal. E eu nunca tinha visto que esse era o meu problema. Em determinado momento eu percebi. Interessante. Enfim, acho que são coisas que a gente nota ao longo do tempo, né? Que legal. Cara, acho que uma outra questão que eu hoje percebo é a importância de você pedir ajuda, né? Mesmo em equipe, ou você mesmo como um gestor, como um líder, muitas vezes você não tem as respostas, né? E você precisa ter a humildade, você precisa ter a clareza, né, de saber pedir ajuda em alguns momentos, seja ajuda que você vai ter que remunerar alguém por aquilo, ou não, uma ajuda de conselho mesmo. Eu dou muito valor para isso hoje, né? Em algum momento eu me debrucei sobre literatura mesmo, né? Muitos livros de negócios, de não ficção, para tentar buscar um pouco de conhecimento, mas cada vez mais eu busco esses conselhos e essas ajudas com pessoas, sabe? Eu acho que você aprende muito rápido coisas que outras pessoas já passaram e que você evita no seu dia a dia, né? Erros que você poderia fazer ou acertos que você vai realizar, né? Legal. Muita Cara, coisa boa. não sei, acho que Muita coisa boa.
tem tanta coisa, preciso pensar um pouco mais, me ajuda aí. Não, legal, muito bom. Nossa, esse ponto que o primeiro que tu trouxe ali, né, das pessoas é performance, alto baixa e fit cultural alto baixo, né? Então, é isso aí. Faz sentido total. E agora, talvez trazendo um pouquinho para a parte de indústria, que é muito do core do negócio, acho que o Elon Musk fala, né, que como é que é? Construir a máquina que faz a máquina é mais difícil que construir a máquina. Então, assim, é o que tu falou antes da gente começar a gravar, né? Hoje em dia, pouca gente se atrai por negócios de indústria, manufatura, mas o próprio, novamente, o Elon Musk trouxe que, cara, é uma área que tem extremo potencial de disrupção, justamente porque talvez não seja sexy e nem cool, mas aí que tá a grande sacada, né? Mas, enfim, algum insight nessa área? Cara, indústria, assim, é a minha vida, né? Sempre foi. Aqui eu tô no escritório que é em cima da fábrica, né? É o segundo andar, é um mezanino dentro da fábrica. Então, todo dia eu tô dentro da fábrica. Se eu não tô em cliente, em fornecedor, eu tô aqui. Cara, indústria é sujo, é, é muita gente, tem uma questão de perfis técnicos e perfis administrativos, né? Um perfil operacional e um perfil mais de gestão. É muita, como é que eu posso colocar? É uma mistura, né? Uma diversidade. E é maravilhoso, porque você tem você vive vários mundos dentro de um mundo único, né? É algo que eu me divirto estando aqui dentro, de olhar uma matéria-prima até um produto pronto, quanto uma estratégia comercial, um planejamento de vendas, um planejamento de cadeia de suprimentos, assim, é realmente um livro de administração ambulante, sabe? Mas, cara, por que eu acho que indústria, principalmente no Brasil, é algo menos sexy? Porque indústria é difícil. Indústria, tudo é difícil, né, nos negócios, mas indústria você começa com uma barreira muito grande que é o Yeah. capital, né? O capital, ele vai ser colocado em máquina, ele vai ser colocado em estoque, ele vai ser colocado em matéria-prima, ele vai ser colocado em você trazer pessoas para dentro que vão, muitas vezes, se você não automatizar 100% da produção, que no Brasil várias vezes não faz sentido, você vai trazer gente para dentro que você normalmente não teria tanto contato na sociedade, sabe? É um emprego que muitas vezes ele é visto como um primeiro emprego de um aprendiz que sai de um Uhum. Senai. Então, a indústria, ela é um trabalho menos sexy, Uhum. sabe? Do que você, muitas vezes, montar uma startup e trabalhar com gente que fala a mesma língua que você, que está pensando nos mesmos projetos que você, e cada um tem a sua expertise, mas está todo mundo ali alinhado, olhando para o mesmo lugar. A indústria é muito diferente, ela tem muito mais diversidade, né? Você tem a pessoa que opera a máquina, a pessoa que move uma peça, a pessoa que monta algo, a pessoa que cuida da manutenção, a pessoa que cuida da segurança. E o Brasil, ele tem um custo de capital muito alto, né? E a gente acaba tendo menos produtividade numa série de etapas dessa cadeia da indústria, que faz a gente ser menos competitivos em algumas coisas. Então, eu acho que a indústria ela não é normalmente a primeira opção para um empreendedor, sabe? Sim, A não ser que ela seja uma disrupção tecnológica muito, muito grande. muito clara. Então, o que eu entendo é que é mais fácil as indústrias que existem hoje se manterem, se renovando, né, e investindo nas próximas disrupções, do que de fato virem empreendedores, ao menos no Brasil, empreendedores e desrompendo cada cadeia da indústria, sabe? Pelo menos olhando como
como empreendedorismo que a gente está acostumado, né? Muito nos Estados Unidos, Vale do Silício, Israel, enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cadeia muito custosa ainda, que é uma pena, porque a gente tem muita capacidade técnica e intelectual que poderia, com mais fomento e mais ajuda política, ser desenvolvida aqui. Legal, legal. Não, uma leitura muito boa, adorei, sobre a indústria, que é uma área que eu não tenho muita familiaridade, e trazendo um pouco para a área de B2B, né, de vendas para outros negócios, seja no aspecto de marketing, seja no aspecto comercial, o que foram alguns aprendizados, né, nessa área? Cara, acho que a primeira coisa é que você tem que gerar valor para o seu cliente, né? E valor é o que ele percebe, não é o que você percebe. Eu acho que uma das maiores variáveis e fatores que me fizeram fracassar no mercado dos carrinhos de compras foi esse. Eu acabei não gerando valor para o cliente, porque eu enxergava valor no que eu estava fazendo, mas o cliente não enxergava. Por quê? Porque talvez não fosse o cliente certo que eu estivesse abordando naquele momento, ou a proposta certa que eu estivesse ofertando naquele momento. Você, quando trabalha com commodity, você tem que jogar o jogo da commodity, né? Agora, se você não quer jogar o jogo da commodity, você não pode ser visto como uma commodity. Então, eu senti muito isso, que o valor do produto não era o que estava na minha cabeça, era o que o cliente estava disposto a pagar no final do dia. E se eu quisesse inverter essa lógica, não era o cliente que tinha que mudar. Ou eu tinha que mudar a oferta, ou eu tinha que mudar o meu foco de atuação. Né? Então, eu acho que a venda B2B, ela passa muito por isso, né? Em você saber com quem que você quer se relacionar e, de fato, continuar constantemente buscando gerar mais valor para o cliente sob o olhar dele. É o foco do cliente, né? Não é o seu foco. Então, enquanto você... E eu acho que isso, a metodologia, né, de empreendedorismo, de product market fit, né, de startup, eu acho que faz muito bem. Acho que a gente teve aí, acho que era Steve Blank, né, que o Bob Caspi indicava na época. Como é que você, de fato, entende quais são os trabalhos que o seu cliente precisa executar e como é que a sua proposta de valor vai estar direcionada para ele, né? Então, no final das contas, eu acho que a venda B2B, ela é isso, cara, ela é isso. E a gente saber que existem vários checks e várias formas de você gerar valor, né? Não sei se você conhece aquela consultoria Bain Company, que inclusive eles são originalmente de Boston, enfim. Eu gosto muito do trabalho deles, eles produzem alguns tipos de conteúdo e eles têm uma pirâmide que eles criaram que chama 40 drivers de valor na indústria B2B. E, cara, é muito interessante. Eu hoje uso muito. Eles olham a parte técnica, feasibility, viability, enfim, tem uma série de coisas. E lá em cima da pirâmide, eles vão fazendo uma associação quase como um Maslow, sabe? Que os trabalhos que você quer ir executando lá em cima são mais autoatualização, né? Self-actualization, que se fala, enfim. E lá em cima chega no nível de assim, o comprador, né, a B2B, ele quer comprar da sua empresa porque se ele se relacionar com a sua empresa, vai dizer algo sobre ele, sabe? Do tipo, eu quero ter uma frota Tesla porque eu, sendo um cara que tem uma frota Tesla, vai dizer algo sobre mim que escolhi a frota Tesla. Uau. Algo assim nesse sentido. Então, é super legal esse conteúdo. Depois eu te mando. Me abriu muita visão assim sobre a venda B2B, sobre o mercado B2B.
Que legal. Uau. Não, e o mais engraçado, eu falei com o Bob ontem, que eu te falei, né? E eu pergunto, Bob, o que tu acha disso aqui? E ele traz para produto. No fim das contas, é produto que foi o que tu trouxe também. Olha que interessante. E aí, eu fazer um link aqui. Eu te fiz uma pergunta de marketing e vendas, tu trouxe para produto, porque no fim das contas é o que importa. Porque olha só, olha uma frase que eu vi, é o seguinte: tu só vende porque tu não sabe como fazer marketing, tu só faz marketing porque teu produto não é tão bom. Se teu produto é hardcore e violento, tu acha que tu precisa de marketing e vendas? A verdade é que não. Então, no fim das contas, é o que tu falou, é o valor agregado, é o produto no fim do dia que manda, né, tchê? E deixa eu perguntar de um ponto de vista operacional, assim, sabe? Ou seja, hoje na tua equipe de líderes, quantos reportam para ti, qual é a frequência de reuniões, definem metas trimestrais, ou qual é o fluxo, qual é a cadência, quais são as cadências que vocês trabalham, etc. Cara, eu já mudei muito isso, sabia? Eu tive várias metodologias de trabalho eu pessoalmente, né? E muitas, em determinados momentos, livros diferentes me fizeram mudar um pouco a forma de trabalhar, né? Hoje eu tenho 7 pessoas que reportam para mim Legal. diretamente, né? Então, a parte comercial nacional, comercial internacional, industrial, compras, parte financeira, parte contábil, enfim, tenho 7 pessoas hoje aqui direto comigo. A gente tem algumas reuniões específicas que têm frequências diferentes, agora que são mais de áreas, né? Então, a gente tem comitê de melhoria e desenvolvimento de produto, a gente tem comitê de manufatura e investimento, a gente tem comitê de S&OP, que a gente chama, né, que é Sales and Operations Planning, que é para você balizar vendas com produção e compras, né, com PCP, produção e compras. Enfim, tem uma série de reuniões que a gente faz, mas nós temos uma mensal, né, que é de análise dos indicadores, que é a nossa reunião de olhar se o que aconteceu está de acordo com o planejado, né? Então, essa é a reunião onde cada gestor traz um pouco dos resultados, explicam quais são os planos de ação para algum desvio que eventualmente ocorreu, e dizem, às vezes também compartilham e pedem ajuda e pedem ideias, e a gente gera brainstorming ali sobre ações específicas que muitas vezes não são só de um departamento, né? Acabam sendo interdepartamentais. Então, o nosso dia a dia de gestão em equipe é assim. Mas eu confesso que hoje, para mim, eu tenho uma visão muito contábil financeira do negócio, sabe? Eu não dava tanto valor para isso há 10 anos atrás. E hoje eu dou muito valor para isso. De olhar, de fato, DRE, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa. Isso todos os meses, cara. A gente usa uma plataforma aqui super bacana que chama Accountify e ela mostra o cenário da empresa, né? A fotografia da empresa real, diferente do gerencial, sabe? O gerencial ele é importante, claro, porque ele é mais dinâmico, mas o contábil, para mim, no final do dia, é o que de fato me mostra a saúde da minha companhia, sabe? Sim, uau. Então, hoje a gente tenta compartilhar muito mais com a equipe esse conhecimento da contabilidade, das finanças, do que nós fazíamos no passado, né? Então, isso se tornou um driver bem importante aqui para mim dentro da empresa. Legal. E acho que uma última pergunta que eu trago, Mário, é na área de produtividade pessoal, né? Ou seja, como é que tu faz a gestão do teu tempo, da tua energia, das tuas prioridades, da tua agenda, do teu e-mail, do teu, enfim, do teu WhatsApp, alguma particularidade aí que gostaria de compartilhar?
Cara, o WhatsApp deu uma ferrada na nossa vida, né? Porque não tem mais jeito, você não sabe mais o que que é profissional e o que que é pessoal. Eu acho que eu, em determinado momento, eu gostava de falar assim, pô, hoje eu não produzi nada, eu trabalhei de dentro do e-mail. Eu falava isso, né? Eu usava essa frase em algum momento da minha vida. E aí eu comecei a setar 2 momentos no dia em que eu olhava o e-mail só. Uhum. E bloqueava um período grande para produção, antes desse olhar o e-mail, depois outro período grande para a produção, antes de olhar o e-mail novamente. Então, eu me organizava dessa forma. Claro que incêndios acontecem, né? E as coisas chegam até você quando tem uma urgência por outros canais. Mas hoje, com o WhatsApp, cara, putz, é muito mais difícil você ter esse tipo de organização, né? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu abro o WhatsApp para fazer alguma coisa, quando eu vejo eu não lembro para que eu Ah, abri. total, total. É, é super. Eu abro assim e eu falo, eu ia ligar para alguém, eu ia falar com um cliente, cara, e de repente você tá em outra conversa e é o grupo não sei da onde, o grupo não sei. É É, difícil, cara. É bem difícil. E eu tenho o meu celular pessoal, é o meu profissional, né? sim, Porque a gente fala final de sim. semana, enfim, é uma coisa só. Não tenho duas vidas, eu tenho uma vida única. Então é difícil isso, cara. É bem difícil separar. Mas assim, o que eu tenho. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma Parabéns. bebezinha de 7 meses, um menino de Legal. 5. Então eu tento me dar bastante tempo para eles, principalmente no final de semana, né? A gente fica bem junto em família. Durante a semana, cara, eu acho que uma coisa que eu não abro mão é fazer pelo menos 30 minutos de atividade por dia, Uhum. cara. Primeira hora do dia, Uhum. eu faço 30 minutos de atividade, não importa onde eu Legal. esteja. Essa empresa que a gente adquiriu fica em Curitiba, e então eu estou viajando bastante para lá, né? Uma ponte aérea aí que a gente acabou tendo que lidar nesse momento. Sim. Mas atividade, cara. E não é atividade pelo físico exatamente, né? Às vezes está um pouco acima do peso, às vezes um pouco abaixo. É mais pelo mental, cara. É pela disciplina, pelo quanto aquilo faz bem, né? Aquela endorfina, serotonina, o quanto É aquilo a melhor te dá droga, uma né? É sensação. bom demais, né, cara? Exato. E melhora a produtividade. Então, é, assim, eu não tenho nada pronto, assim, cara, para passar de produtividade pessoal. Eu acho que eu já tentei tanta coisa, já fiz treinamento, aquele building a second brain. Eu não sei se você já viu Não. isso. Cara, inclusive é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ele tinha um blog que ele dava curso, chamava Building a Second Brain, depois virou livro. Super legal a forma como o cara organiza todas as anotações e os pontos de contato dele, né, de coleta de dados e de informações, e depois como ele lida com aquilo no dia a dia dele, Esse aí não é enfim. o Getting Things Done ou é outra coisa esse aí? Não é o Getting. É, Não, ele usa um pouco da metodologia do David Allen, né, eu acho, isso, isso. mas ele desenvolveu a dele, chama Thiago Forte. Bom, tu falasse brasileiro, né? Tá, vou dar uma olhada. Legal. E é super legal, cara. Mas enfim, tem tanta É, coisa, né? Tem tanta coisa que eu não sei, eu sinto que não tem uma maneira certa. A gente vai meio que se descobrindo ao longo do tempo. Uma coisa que eu ouvi recentemente, que eu ainda não apliquei, mas vou colocar aqui, que eu achei muito legal. O Nizam Guanais, ele está escrevendo todas as terças-feiras no Valor Econômico, né? Acho que são as terças, enfim. Uma coluna. tirinha ali, uma coluna dele. E ele falou uma coisa recentemente, que ele falou assim, você tem que se tornar o Chief
unnecessary officer da sua empresa, né? Você tem que Se tentar remover. fazer isso, né? Olhar o que ninguém tá olhando 30 anos para frente, 20 anos para frente, 10 anos para frente. E como é que se cria elementos para isso, né? Que não são produtividade pessoal e dia a dia. É outro tipo de inspiração, é outro tipo de contato que você tem que ter, de estímulo que você tem que ter para conseguir gerar esse conteúdo depois interno na sua empresa, né? E aí nesse dia ele falou sobre muitos eventos que ele tem ido, né? Que ele foi pro South by Southwest, que ele foi para Davos, que ele foi, enfim, foi contando, foi para aquele de Portugal que eu esqueci agora que teve no Rio, Summit, não é Web Summit. O Summit teve em Porto Alegre. Teve o Summit em Porto Alegre? Em Porto Alegre teve. Faz uns meses. E aí ele estava falando sobre isso, né? Sobre como ele se inspirava nisso. E aí, por que eu contei toda essa história? Porque uma das coisas que eu sempre tive uma super vontade de fazer, que é o oposto disso, é uma coisa que o Bill Gates faz, que é o Reflection Week dele, que ele faz há décadas, que ele vai para uma cabana, assim, É o sonho. com meia dúzia de livros, ele fica lá uma semana só tomando Coca-Cola e lendo e produzindo. E aí eu li um livro de uma mulher que foi Chief of Staff, agora eu esqueci o nome dela, pô. Ela foi Chief of Staff do Jeff Bezos, e ela conta que ele fazia a mesma coisa uma vez por ano, só que ao invés dele levar livro, ele só levava papel e caneta. Caraca! E o cara ficava uma semana sozinho, sem nada, só com papel e caneta, cara. Então, eu não sei o que de produtividade eu gostaria de fazer, mas essas coisas que esses dois faziam, eu queria arrumar na minha agenda em algum momento para fazer, porque eu acho que deve ser brilhante, assim, para a cabeça, né? Esse é o sonho, cara. Eu tenho a mesma vontade que tu descreveu. E o interessante que tu falou de produtividade é que eu cheguei numa conclusão muito parecida, que é, cara, eu não quero fazer... Como é que eu vou explicar? Eu não quero fazer... Como é que é? O jeito de falar isso é... A gente pensar, eu não quero economizar aquele 2 segundos fazendo tal coisa. Não. Eu quero fazer menos para ter mais tempo de pensar. Que é um pouco isso, né? Às vezes a gente entra nessa noia da produtividade que às vezes o cara fica ultra busy, né? Agora, uma coisa que a gente implementou foi que daí eu não sei se implementaria na tua realidade da equipe, etc. Mas o Slack, a gente tinha testado o Slack, a gente não deu certo, porque o brasileiro ama o WhatsApp, mas aí agora foi bem o Slack, assim. Aí o WhatsApp deu uma... né? E o Slack eu gosto porque dá para agendar mensagem, e daí chega na segunda, 9 da manhã, é uma metralhadora de mensagens, né? Mas tem sido algo interessante. Cara, aqui a gente não usa, a gente usa muito grupo de WhatsApp. Na empresa de Curitiba, eles usam muito o Office 365 e o Teams. Eles se organizam de uma forma, não o Teams para vídeo, mas o Teams como se fosse Slack mesmo, sabe? Legal. Grupos de trabalho, e aí eles linkam o Teams com o Planner, que é dentro do Office também, que imita mais ou menos um Trello da vida. Eu tô falando essas coisas no podcast de empreendedorismo, e o meu cunhado é um empreendedor, e ele falou assim, Marião, ninguém que é empreendedor usa Teams. Então eu tô correndo tá falando uma coisa muito ultrapassada. Não, as empresas grandes, eu vejo bastante empresa grande hoje usando, muita empresa grande usando Teams, né? Mas, da galera, é que deve ser caro, não sei, eu nunca olhei os Teams também. Cara, é dentro do Office 365, enfim. Legal. Eu confesso que eu nem sei qual é o custo ali, mas eu vejo o pessoal usando dessa maneira, assim. Eu já usei Slack de forma pessoal, quando você entra em algum tipo de curso e tal, muitas vezes usam a community, o Slack, né? Mas eu vejo o pessoal usando dessa forma e aparentemente é mais produtivo mesmo.
Legal. E a pergunta saideira aqui é: qual percentual do teu tempo hoje, seja diário ou semanal, em reuniões? Putz, cara, hoje eu tô fazendo, acho que uns 30%, cara. Tá Não, muito. mas, ó, eu acho que é muito bom, cara. É. Eu acho que 30% é muito bom. Eu conheci um benchmark assim, não mais que 50%. Então 30% eu acho que é muito bom. Uhum. E se eu olhar pra minha agenda, tá uma desgraça, cara. Tá 80%. Assim, tanto é que eu tenho, no momento que tá a nossa empresa, eu tenho trabalhado duro, assim, fim de semana, tá bem duro. Porque pra mim, fim de semana é onde às vezes sobra, no momento que a gente tá hoje, sobra tempo pra trabalhar, né? Que é aquilo que tu falou, né? Mas Exatamente. 30% eu acho bom, acho Que bom. bom. Mas que legal, Mário. Tchê, obrigado. Alguma mensagem final pro pessoal antes da gente encerrar? Eu acho que agregou demais, muito insight bacana em diversas áreas. Cara, acho que a mensagem é: quando você tiver no momento que você não saiba como resolver, peça ajuda, cara. Eu sofri muito com isso nos meus momentos de solidão nos negócios, e tá tudo bem pedir ajuda, sabe? Eu acho que principalmente para empreendedores é super importante, né? Tenho alguns amigos, familiares que são empreendedores, e às vezes vejo similaridades, sabe? Nos momentos que eu passei, e é importante pedir ajuda. Enfim, acho que é isso. Ótimo ponto, ótimo. Total. É uma posição bem solitária, né? A do empreendedor, né? Então é total isso aí, total. Obrigado, Mário. Obrigado pelos insights. Pessoal, obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Um abraço, Mário. Valeu, Marcio. Abraço. Obrigado, pessoal.